Olá, pessoal! Vamos aprender mais uma estratégia para ser utilizada na sala de aula? Que tal usar as redes sociais dentro da sala de aula? Como assim usar as redes sociais na educação? Primeiro é importante você entender, e se você não entende, parar para pensar nisso, que o mundo mudou. É verdade, o mundo mudou. E a educação, consequentemente, mudou junto. Então não adianta hoje você impedir certas coisas dentro da sala de aula. Até não discordo de alguns pensamentos de professores quando acham que a gente não tem que usar uma estratégia a aula inteira. Eu também concordo, mas que algumas estratégias acabam colaborando para o engajamento da tua aula e para um relacionamento melhor que o teu aluno, com o teu aluno, isso eu não tenho dúvida. Então, já que o mundo mudou, a gente tem que entender que o celular faz parte desse mundo e hoje todo mundo tem celular. E muitas vezes a gente quer impedir que o aluno use o celular durante a aula. Que tal a gente fazer diferente e utilizar esse celular como uma ferramenta para a nossa aula? Vamos parar para pensar? Todo mundo hoje tem rede social. Então, por que a gente não usa, por exemplo, a rede social nesse celular desse aluno que está dentro da nossa sala de aula? De que modo, então, a gente pode utilizar as redes sociais na educação? Bom, existem várias redes sociais, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Telegram, enfim. Hoje eu vou falar sobre o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Pessoal, eu vou dar algumas dicas assim de preparo de aulas em que a gente pode utilizar e daí, de repente, você pode ser mais criativo ainda e fazer uma alteração nesse modelo de aula que eu estou propondo aqui, tá bom? Uma estratégia que pode ser feita tanto no Facebook quanto no Instagram é você recomendar leituras, tanto técnicas quanto não, para os teus alunos e pedir para eles postarem. O que eles podem fazer? Postar essa leitura, postar o livro e escrever em forma de resenha, né, uma sinopse, enfim, do que foi a leitura, do que ele aprendeu, enfim. Acho que é uma estratégia bacana. E você pode também convidar os alunos para tirar foto dos livros favoritos e postar com uma pequena sinopse, para incentivar também a turma a ler mais. Outra coisa que pode ser feita, acho interessante para quem está na ciência, por exemplo, da aula de ciências, é registrar a etapa de um experimento, né, uma experiência científica. Os professores lá da área de agronomia, da área rural, né, mostrarem o crescimento de uma planta, o desenvolvimento, enfim. Acho interessante você utilizar para demonstração o Instagram, porque o Instagram é um local de fotos e caso queira mais texto, você colocar no Facebook. Lembrando que essas redes estão cada vez mais engajadas com vídeos. Tá? Peça também, pessoal, que os alunos compartilhem lá no feed deles fotos de algo da disciplina. Né? Então, por exemplo, está acontecendo hoje uma aula de ética. Nós estamos falando de várias coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, de repente, eles podem postar no feed deles durante a aula. Olha que legal essa ideia. Durante a aula, eles podem usar a rede social deles para postar no feed algo que tenha relação com o conteúdo que foi dado na aula de hoje. E aí, a partir daí, você pode criar um concurso. Né? E eu acho que isso vai tornar a tua aula muito mais engajada e os teus alunos vão achar interessante. Anota aí, porque é certeza, tá? Pessoal, vocês podem também, se a disciplina é uma disciplina semestral, anual, criar uma conta da disciplina no Instagram ou no Facebook. E daí você pode dividir as equipes para cuidar e cuidar dos posts. Equipe um cuida do post de segunda e terça, equipe 2 quarta e quinta, enfim. É só uma ideia, mas que eu acho muito interessante para que a gente crie relações, né? Crie relações com os nossos alunos. Anota aí, porque isso é importante. Pessoal, essa estratégia aqui de aula eu gosto muito. Lembrando que eu estou dando vários pontos de dicas assim que podem virar cada uma aula diferente, né? Então vamos lá. Que tal você fazer uma prévia do tema da aula antes de chegar na sala? O pessoal chama isso de spoiler, né? Que tal fazer um spoiler da aula? Então amanhã você vai encontrar os teus alunos de matemática. E que tal fazer um spoiler do que eles vão ver amanhã na aula? Essa estratégia ela pode ser utilizada nos stories do Instagram. Pode ser no feed também, mas eu gosto mais dos stories. Você pode utilizar no WhatsApp,
porque geralmente a gente tem o grupo da sala, o grupo da sala de aula, o grupo da disciplina, e a gente pode fazer um spoiler, né? Ou a gente manda uma dica por escrito, ou a gente manda um vídeo, ou a gente manda um áudio, pessoal. Hoje está usando muito a gente mandar áudio, a gente fazer podcast e enviar um spoiler da aula, que pode ser alguém concordando e dizendo que é importante o tema que você vai dar amanhã na sala de aula, o que você vai dar mais tarde, tá? Outra coisa que eu gosto muito é o spoiler da prova. É a dica da prova. Então, assim, vai ter prova e os alunos, na maioria das vezes, eles acabam estudando vários pontos que você disse que era para estudar, né? Ponto 1 ao 10. Quando tá bem pertinho da prova, geralmente eu faço assim, depois do meio-dia, no dia da prova, que eu dou aula à noite, eu mando um spoiler da prova. O que seria isso? Como eles já estudaram do ponto 1 ao ponto 10, de repente eu digo quais são os 5 pontos que merecem ser mais estudados naquele momento. Então eu acho que isso também gera uma coisa que eu gosto muito de falar, que é relações. Gera engajamento, mas gera relações. Você consegue mostrar para o teu aluno que você se importa com o conhecimento dele, né? E se importa com ele também, tá? Bom, eu imagino que as notícias acontecem nas redes sociais muito antes de chegar ao Google. Então, assim, as pessoas já estão conversando nos comentários de posts, né? Então, por que a gente não pode, de repente, usar hashtag? Você sabe o que é hashtag? É aquele joguinho da velha, né? Você pode pedir assim, pessoal, o tema de hoje é educação. Coloca uma hashtag sobre educação e vê o que sai no Instagram. Quais são as últimas notícias sobre educação? Né? A gente não está falando do Twitter aqui, mas o Twitter é fenomenal para isso também, a gente colocar para poder pesquisar uma hashtag que está bombando na área de educação, enfim. Então, a gente poderia fazer nossa aula hoje assim, estamos estudando sobre educação, né? Vamos colocar ética, sobre ética. Quais são os temas que aparecem quando você coloca a hashtag ética na pesquisa? Então, eles podem estar verificando também. Como eu dou aula de custos, eu posso pedir para eles colocarem custos, né? O que sai na hashtag para ver o que tem, o que as pessoas estão falando, o que o mundo está falando sobre esse tema que eu estou falando contigo hoje, né, meu aluno, na sala. Gente, outra coisa que eu gosto pra caramba, e eu acho que a rede social vai ajudar demais para o nosso engajamento, é uma entrevista. Hoje a gente tem o recurso da internet. Eu sei que às vezes não funciona lá na nossa faculdade, lá na nossa escola, mas a gente consegue estrategiar para que funcione, a maioria das vezes. E a gente pode fazer uma entrevista. A gente pode utilizar, tá falando aqui só de Instagram, Facebook, WhatsApp, mas lembrando que o Skype também pode ajudar bastante para a gente fazer uma entrevista com alguma pessoa. É tão legal quando a gente traz alguém para dentro da sala de aula da gente, né? Mas muitas vezes as pessoas não conseguem ir naquele dia, naquele horário que a gente gostaria. A nossa aula é quarta-feira e a pessoa não consegue chegar na quarta-feira. Mas a gente consegue entrevistar esta pessoa, a gente consegue fazer uma live com essa pessoa e mostrar para os nossos alunos. Essa aula, isso vai tornar a tua aula muito mais rica. Outra estratégia para ser utilizada no Facebook é você criar os grupos, né? Lá no grupo você pode fazer compartilhamento de vídeo, compartilhamento de apresentações, de e-books para a nossa sala de aula, nossa disciplina. Então, na verdade, você pode permitir que você, como administradora, disponibilize esse material ou que toda a turma possa disponibilizar. Eu acho que aí você incentiva até a pesquisa quando você coloca os teus alunos para participar junto, incentivando eles a procurarem mais material e compartilhar sobre o tema de que foi nossa aula de hoje à noite, né? Nossa aula de hoje à tarde. Nossa aula de hoje à tarde foi sobre custos. Então, mais tarde, o pessoal vai compartilhar alguns materiais, alguns e-books que eles podem coletar, ou na semana, até o próximo dia da sua aula. Isso é muito interessante de fazer no Facebook. Outra coisa que pode acontecer é um debate do virtual para o real. Você começa a debater na rede social com seus alunos, faz uma live, por exemplo, no Instagram, e começa a debater com os alunos alguns temas em que vocês dão continuidade na sala de aula. Eu acho que isso é uma forma de estimular a pesquisar informações, a poder embasar as respostas deles. Você pode dizer que nos comentários do teu vídeo, da tua live, eles têm que comentar com embasamento científico, enfim. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado um pouco aí a montar aulas utilizando a rede social. Lembrando que vai sair um curso específico sobre esse assunto, em que a gente vai ver
como seria uma proposta de aula para cada rede separada, enfim. E agora eu questiono se você é ousado. E se você for ousado, que tal no final da tua atividade de rede social pedir para eles colocarem um emoticon dizendo o que acharam da aula, né? Foi legal? Olha a carinha ruim, né? Foi horrível. Olha a carinha chorando. Foi maravilhoso, uau, né? Ou foi um sorriso, amei, curtiu. Quero deixar claro para vocês que essa experiência eu já vivi e ela foi uma experiência magnífica, ela é uma experiência magnífica. E continuem acompanhando o Instagram, @quero ser professor, com mais dicas, cada dia mais dicas para vocês, que todo mundo aqui tá junto e sofre a mesma dor, que é preparar aulas, que é fazer uma aula bacana, em que a gente consiga aplicar as metodologias ativas, em que a gente consiga criar relações e que consiga engajar o nosso aluno para o conhecimento, que é isso que importa no final. Um abraço e até mais.